A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, minhas queridas Déboras, aqui do estado da Bahia e aonde a minha voz chegar. Sou a pastora Ivanete, coordenadora do Desperta Débora, da cidade de Cândido Sales. Esse mês de março, o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, temos um tema tão sugestivo, tão maravilhoso. Ruth, exemplo de lealdade e fidelidade. E meditando aqui, irmãs, nesse capítulo, nesses versículos do livro de Ruth, eu pensei assim, até onde a fidelidade de uma pessoa pode levar. Nós servimos um Deus fiel e Deus ama e Deus honra a fidelidade. Então, esse texto fala de uma mulher chamada Noemi, que morava em Belém com seu esposo Elimeleque e seus filhos, que eles mudaram ali para Moabe, em decorrência da fome que estava assolando a terra de Belém. E lá foram Noemi, Elimeleque, seu esposo, Malom e Quilion. Eles eram efrateus lá da terra de Belém. Eles foram para Moabe e lá moraram cerca de 10 anos. Lá se casaram com Orfa e com Ruth. E nesse período, a Bíblia não fala quando exatamente, eles faleceram. Então, ficou ali 3 viúvas. Olha o cenário. Mulher naquele tempo já não tinha autonomia. E ainda viúvas, desamparadas. Noemi tomou uma decisão de retornar para a sua terra. E as noras até se proporam, a voltar e ir com ela. Mas ela disse, não, minhas filhas, ide embora, eu já sou velha demais e não tenho filhos para dar esperança de um casamento para vocês. Diante desse conselho, Orfa tomou a decisão de voltar para a sua terra. Inclusive, no versículo 15 do capítulo 1, Noemi diz que ela voltou para o seu povo e os seus deuses. Mas Ruth respondeu assim, que é o nosso texto-chave. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Minhas irmãs, essa frase aqui, para mim, é a frase-chave desse livro. O teu Deus é o meu Deus. Eu acredito que naquele período de convivência, daqueles 10 anos ali em Moabe, Noemi testemunhou do Deus de Israel. Noemi testemunhou da fidelidade de Deus. E Ruth veio a conhecer o Deus de Israel. Quando Noemi decidiu voltar para sua terra, ela falou, não, eu irei contigo. Eu não vou te deixar. Teu povo é o meu povo. Onde que tu pousar, eu pousarei. Onde que tu morrer, foi enterrado ali também eu. E o teu Deus é o meu Deus. Então, diante dessa confissão, eu creio que Ruth quebrou a aliança, os costumes com os deuses de Moabe. Um desses deuses era Quemos, que inclusive aceitava sacrifício de crianças. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, fala que os moabitas não entrariam na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Mas, de repente, diante da confissão, da fidelidade de Ruth, Ruth começa a fazer parte ali do povo de Israel. Ela voltou, ela foi com a sua sogra para Belém. Noemi chegou lá e estava amargurada, estava triste, mas mal sabia Noemi que através de Ruth, através da sua reputação, da sua fidelidade, ela encontraria o resgatador, um homem chamado Boaz, que ela começou a colher espigas ali, espiga de cevada, ali na terra daquele homem, até que um dia eles se encontraram. Ali estava começando uma nova história para Ruth
e para sua sogra. E Boaz, ao encontrar com Ruth, olha o que ele disse, lá no capítulo 2, versículo 11. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Ou seja, a reputação de Ruth já havia chegado antes dela chegar naquele lugar. Então, irmãos, o Deus que é fiel honra a nossa fidelidade. E a palavra de Deus diz que Ruth encontrou com o resgatador, com o parente próximo, né? O primeiro lá, que era o irmão de Boaz, não quis resgatar, mas Deus preparou tudo ali para que aquele homem resgatasse Noemi, resgatasse Ruth, resgatasse as terras. E mais, ele viria ser o seu esposo. E naquela união, naquele casamento, eles geraram Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei inesquecível de Israel, chamado Davi. Quando Obed nasceu, Noemi pegou aquela criança nos braços e ali veio uma alegria, um bálsamo para a alma dela. Ali, Noemi foi curada. Diante da fidelidade de Ruth, Deus preparou tudo. Minhas irmãs, e quando a gente vai lá para Mateus, né, no capítulo 1, versículo 5, a gente vê o nome dessa mulher, Ruth, ali, ó, na genealogia do Filho de Deus. Ruth foi a mãe de Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Eu quero concluir minha palavra dizendo que a fidelidade e a renúncia de Ruth aos seus deuses, aos seus costumes, à sua geografia, a levou ao encontro do seu resgatador. Glória a Deus por isso. E colocou Ruth na genealogia do Filho de Deus. Quanto vale a nossa fidelidade? Quanto vale a nossa renúncia? Quanto vale a nossa fidelidade ao Senhor? Minhas irmãs, vamos ser fiel até a morte e nós receberemos a coroa da vida. E eu creio que através da nossa oração, da nossa fidelidade, o nosso resgatador Jesus vai resgatar cada filho biológico, espiritual e filho do coração. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um beijo, minhas irmãs.